Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Sir Ítalo, o Marx, e esse é o Noir Noir. E pela apresentação já dá para presumir sobre o que eu vim falar, né? É óbvio que vou dar continuidade às análises sobre uma série que foi pouco divulgada, pouco difundida entre os fãs, mas que se passa dentro de um universo que a galera ama acompanhar, que tem duas produções bastante significativas se passando dentro desse mesmo universo, o que motivou as pessoas a darem uma chance para o episódio de estreia e convencer o público com o carisma dos protagonistas e com a qualidade da história, que já tem aí a nota da temporada sendo a mais alta dentre as 3 séries que a gente tem se passando nesse universo. É claro que eu estou falando de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, se você quer saber o que eu achei sobre o segundo episódio da primeira temporada dessa série, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Após um primeiro episódio bastante introdutório que nos apresentou os personagens principais dessa história, a época em que ela ia se passar e o objetivo que eles têm dentro dessa primeira temporada, nós damos continuidade à jornada de Sir Duncan agora no segundo episódio, onde nós vemos ele continuando a procurar um Lorde que apoia a entrada dele no torneio, e para isso ele argumenta falando sobre a bondade, a grandiosidade e a coragem de Sir Arlan para fazer com que os Lordes apoiem ele a entrar nas justas, e também para tentar relembrar quem é Sir Arlan, porque aparentemente ele era um cavaleiro bastante esquecível. Então a gente vê que os Lordes não estão dispostos a ouvir Sir Duncan, não querem dar atenção, não querem ajudá-lo, vivem mandando ele embora, enxotando ele. Então ele não tem muito sucesso nisso. E além do mais, ele também está gerando indignação em Egg, que acha que ele não deveria se rebaixar tanto para conseguir um lugar nas justas, porque Egg acha que ele está se humilhando muito perante os Lordes. Mas Sir Duncan sabe que se ele não fizer isso, ele não vai conseguir o apoio de ninguém e ele não vai entrar no torneio. É nesse momento que o acampamento para e volta sua atenção para a chegada dos príncipes. Os Targaryen chegaram a Ashford. E Egg pede a Sir Duncan a permissão para ir ao lugar onde eles estão acampados para adiantar os serviços dele como escudeiro, fazer as obrigações dele, e Sir Duncan autoriza. Mas fica subentendido que Egg tem outras razões para não querer estar ali. Ele não quer estar no mesmo ambiente que os Targaryen. E a gente sabe que a origem de Egg é uma incógnita, desde o primeiro episódio é um mistério. Sir Duncan achou que ele era filho da estalajadeira, da estalagem que ele parou ali para descansar, mas descobriu que não. E a gente nem precisa pensar muito para estabelecer a relação de uma coisa com a outra, porque outra pessoa foi mencionada na estalagem quando o Sir Duncan estava lá. Ela estava presente também, caindo de bêbada em cima de uma das mesas. Então a gente já pode presumir para onde isso aqui vai andar. E com Egg de volta ao acampamento, Sir Duncan vai até o castelo de Ashford, onde os príncipes vão ficar hospedados, afinal de contas eles são a realeza, e eles ficam no castelo do Lorde do território para não ficar no acampamento. E quando Sir Duncan chega ao castelo, ele vê os príncipes sendo anunciados como Lord Baelor Targaryen, que é também a mão do rei, Lord Maekar Targaryen e Lord Aerion Targaryen, que é o arquétipo perfeito do Targaryen entojado que se acha superior a todo mundo. E ele mostra isso logo de cara na cena em que ele aparece, porque ele bate o olho em Duncan e presume logo que ele é um cavalariço, um criado, pede para ele cuidar do cavalo dele, buscar vinho, chamar uma mulher para fazer companhia a ele. E Sir Duncan fala para ele que ele não é um cavalariço e nem um criado, que ele é um cavaleiro. E Sir Aerion debocha dele, falando que os cavaleiros estão passando por tempos muito tristes, porque ele acha que Sir Duncan não faz justiça ao que um cavaleiro deve ser. E depois disso ele entra no castelo, depois de ter ofendido Sir Duncan. Após isso, o cavalo de Lord Aerion tem um rompante que machuca um cavalariço, e quem acalma o cavalo é Sir Duncan, que leva ele até o estábulo, e lá conhece 2 cavaleiros juramentados da Guarda Real, Sir Roland e Sir Donel. E ele fica fascinado com o fato de Sir Donel ser um cavaleiro
com uma origem humilde, porque ele sabe que o pai de Sir Donnell é um pescador de caranguejos. Então isso deixa ele mais otimista com o objetivo dele de se tornar um cavaleiro também. Uma ilusão que mais pra frente vai ser derrubada por Egg, que vai contar pra ele que sim, o pai do Sir Donnell é um pescador de caranguejos, mas ele é dono de metade da frota de caranguejos de Westeros. Então, ele é um homem rico. Sir Donnell não tem uma origem tão humilde assim. E depois de conhecer os dois, Sir Duncan entra no castelo pela entrada dos criados para ter ali um encontro com os príncipes. E ele consegue isso, porque percebem que ele está do lado de fora da sala, mandam ele entrar e dizer o que ele quer. E ele se apresenta, diz qual é o objetivo dele, e para sorte dele, Lord Baelor é uma exceção à regra dos monarcas prepotentes que compõem a família Targaryen. Então, ele trata Sir Duncan com equidade, escuta tudo o que ele tem a dizer, e para surpresa de Sir Duncan, ele lembra quem é Sir Arlan. Lembra que enfrentou o Sir Arlan num ajuste que precisou quebrar 4 lanças antes de vencê-lo, e diz que se o mestre de jogos não se opõe à participação de Sir Duncan, ele não vê o porquê de Sir Duncan não poder participar. Então Sir Duncan conseguiu a oportunidade que ele queria para entrar nas justas. E ele também sabe, nessa audiência, que Sir Maekar está nervoso pelo fato de 2 dos filhos dele terem desaparecidos. Daeron Targaryen e Aegon Targaryen, que não estão em lugar nenhum e que deveriam estar em Ashford, visto que Daeron deveria participar das justas e Aegon deveria ser o escudeiro do irmão. Então, Lord Maekar está muito nervoso com isso, está de mau humor, mas Lord Baelor consegue tratar Duncan ali com uma cordialidade, com educação, e dá a Sir Duncan a oportunidade de entrar no torneio. Mas ele faz uma exigência. Ele diz que pelo fato de Sir Duncan não fazer parte da linhagem de sangue de Sir Arlan, ele precisa encontrar outra insígnia. Ele precisa de um símbolo só dele. Ele não pode usar o símbolo de Sir Arlan no escudo que ele tem, porque ele herdou o escudo de Sir Arlan e a gente sabe disso. Então ele promete que ele vai achar um símbolo. E depois disso ele sai do castelo, volta para o acampamento e junto com Egg ele vai assistir a pantomima na tenda dos artistas. Ele já tinha visto uma apresentação na noite anterior, ficou maravilhado e voltou lá para assistir novamente. E ele continua encantado com tudo aquilo ali e com a jovem que comanda a apresentação. Tanto que depois do show ele vai até ela, paga as 2 apresentações com 2 moedas e ela se apresenta a eles dizendo que se chama Tancel. Egg, maravilhado com as marionetes, pergunta quem é que faz. Ela fala que quem faz é o tio dela, mas que quem pinta é ela. O que faz com que Sir Duncan peça para ela pintar a insígnia no escudo dele. E ela pergunta o que ele quer que ela pinte, mas ele fica meio em dúvida sobre o que ele quer que seja o símbolo dele. E Egg sugere que seja um olmo, que é o tipo de árvore que dá abrigo para eles ali no acampamento. Eles dormem debaixo de um olmo. Então ele aceita que seja um olmo e pede que tenha uma estrela cadente em cima da árvore, que faz menção a como termina o primeiro episódio, porque eles estavam deitados ali a céu aberto e uma estrela cadente passou. Então Sir Duncan decide que esse vai ser o símbolo dele. Tancel se encarrega de pintar o símbolo no escudo, e essa interação entre eles é bem engraçada, porque Sir Duncan é meio desajeitado, gagueja, não sabe o que responder para ela, e Egg ajuda ele nesse sentido. A gente vê que existe um interesse por parte dele ali em relação a Tancel, principalmente pelo fato dela ser uma jovem muito alta e ele também é um homem muito alto, então ele fica ali fascinado por ela de certa forma, e essa primeira interação deles é bem interessante. E depois disso, a gente vê que Sir Duncan e Egg assistem a algumas atividades que estão sendo realizadas ali no acampamento, enquanto eles conversam. Egg fala para Sir Duncan que queria ser cavaleiro, pergunta se Sir Duncan acha que ele vai conseguir ser um cavaleiro algum dia, e Sir Duncan fala que sim, mas Egg fala que ele é muito pequeno para isso. Então a insegurança de Egg está no tamanho, assim como a insegurança de Duncan está na sabedoria dele. Ele acha que ele é muito burro. Então um complementa o outro, porque Sir Duncan é muito alto e Egg é muito inteligente. Um precisa do outro para se complementar ali. A gente vê isso sendo mostrado de uma maneira muito dinâmica nesse episódio. A gente tem, de fato, a construção da relação deles sendo fundamentada nisso, em como um supre no que diz respeito à insegurança do outro. É nessa cena também que Lord Lionel Baratheon chama Sir Duncan para participar do cabo de guerra no time dele, e Egg vai junto. E é uma cena muito divertida, porque a gente vê Egg dando tudo de si ali para ajudar o time, se pendurando na corda, Sir Duncan puxando, e eles ganham ali contra o outro time. É um momento bem legal desse episódio também. E após isso, a gente vê Sir Duncan empenhado em
conseguir ali tudo o que ele precisa para participar das justas. Ele precisa de uma armadura, então ele vai até o ferreiro ali fazer uma negociação. Ele não tem o dinheiro necessário para comprar uma armadura, mas o ferreiro faz um desconto para ele ali e ele vende uma das éguas dele ali para ele conseguir o dinheiro necessário para comprar uma armadura, e é a melhor das montarias que ele tem 3 e ele vende a melhor que tem para conseguir uma quantidade de dinheiro suficiente para pagar ao ferreiro, e ele fala para a égua que se ele conseguir vencer as justas, ele vai voltar para buscar ela, vai comprar ela de volta, mas ele se sente muito mal de fazer isso de qualquer forma, mas ele precisa do dinheiro, então ele faz isso, ele vai comprar a armadura dele. E nessa mesma noite, ele e Egg vão assistir a primeira rodada das justas e ele fica nervoso vendo aquilo ali, vendo a brutalidade e a violência. Ele começa a hiperventilar, ainda mais com a informação de que, mesmo tendo sido cavaleiro por 60 anos, Sir Arlan nunca foi capaz de ganhar uma justa e ele tá achando que ele vai conseguir vencer aquele torneio, sendo a primeira vez que ele vai fazer uma coisa como aquela. Então, ele fica bastante nervoso, a gente nota isso na postura dele, na expressão, na respiração que ele tem na hora que ele está assistindo ali aquela rodada, mas logo em seguida, na cena que encerra esse episódio, a gente vê ele afastando esse sentimento e dizendo que ele sente que ele é o legado de Sir Arlan e que ele tem por obrigação mostrar o que Sir Arlan forjou enquanto ele era um escudeiro, mostrar o que ele aprendeu, mostrar que ele sabe ser um cavaleiro e provar para todo mundo que ele é competente, que ele está querendo essa chance porque ele é capaz de fazer alguma coisa significativa com ela. Esse segundo episódio foi um episódio bastante interessante no que diz respeito à construção de algumas relações, à preparação do cenário, à apresentação de alguns personagens que a gente não tinha visto até então e ao desenvolvimento de algumas tramas relevantes para a história central desses personagens. Então, a gente vê que foi um episódio que se ocupou bastante em crescer ainda mais a relação de Sir Duncan com Egg, onde cada um falou sobre sua insegurança, sobre seus temores, e a gente viu ali a intimidade entre eles crescer mais em relação a isso. A gente teve certo momento dedicado a flashbacks ali, como a gente teve no primeiro episódio, para mostrar a relação de Sir Duncan com Sir Arlan também. Nós tivemos uma sequência que abriu esse episódio mostrando um pouco mais da relação de Sir Duncan com Sir Arlan e a admiração que Sir Duncan tinha por ele, para fazer com que a gente entenda ainda mais o vínculo que eles construíram ao longo dos anos. Nós também tivemos a introdução de Tansel de uma forma mais significativa na história, a relação dela com Sir Duncan sendo construída aqui, que vai ser algo bastante interessante de acompanhar também. A chegada dos Targaryen, que mexe também com toda a trama de Egg, e a introdução desses personagens que também serão relevantes para outros pontos narrativos da temporada. Então foi um episódio bastante rico e enredo, que soube equilibrar muito bem todos os pontos narrativos que ele precisaria trazer aqui e que manteve o interesse ali no alto. E eu já tô sentindo o peso da série ter episódios muito curtos, porque quando ele termina eu fico com aquele gosto do quero mais, não acredito que já acabou, não acredito que vou ter que esperar mais uma semana para continuar assistindo. Então eles conseguem se valer bastante do fato dos episódios terem uma duração mais curta do que a gente está acostumado nas séries do universo de Game of Thrones, para engajar o público naquela história, porque os episódios nunca parecem durar o suficiente, deixam o público ávido por mais, principalmente porque você se apega fácil aos personagens, quer ver o que vai acontecer, a trama é interessante, tudo que acontece no episódio chama a atenção. Então eles estão conseguindo conduzir essa narrativa de uma maneira que vai conquistar o público com muita facilidade. A técnica da série, como sempre, está irretocável. Todo o trabalho em torno da construção de cenários, figurinos, direção de elenco, de figurantes, as atuações, tudo está maravilhoso. A fotografia desse episódio está linda, principalmente na cena das justas, onde tudo é iluminado ali pelas tochas. Então dá um contraste de luz e sombras bastante interessante aqui na série também. Estou gostando bastante do resultado. Eu não me preocupo com a qualidade da série, porque eu sei que, se tratando do universo Game of Thrones, a HBO dá uma atenção toda especial, porque ela quer garantir que tudo que vai para a tela para o público assistir seja de excepcional qualidade. E esse episódio é mais uma prova disso. Tudo está muito bonito, tudo está muito bem conduzido, tudo está muito bem integrado para garantir a qualidade unânime de todos os recursos, de todos os departamentos, de tudo que é necessário fazer
para realizar uma série. E isso faz com que o episódio seja ainda mais brilhante aos olhos do público. E é claro que vou tecer mais uma vez elogios para Peter Clough e Dexter Allen-Sol, porque eles estão maravilhosos e a gente vê a dinâmica deles amadurecer ainda mais conforme a gente vai explorando mais da relação de amizade entre Sir Duncan e Egg. Eles em cena são extremamente magnéticos e a gente se sente amigo deles ali também enquanto a gente assiste. São personagens muito carismáticos, são atores muito talentosos e a participação deles na série faz com que tudo soe ainda melhor. Num apanhado geral, esse episódio mantém a qualidade que a série apresentou até agora, instiga o público, deixa todo mundo ávido pelo terceiro episódio, e é assim que eu estou me sentindo, e prova mais uma vez que essa série chegou para conquistar o coração do público. A única coisa da qual eu estou sentindo falta é de uma abertura, porque eu já estou acostumado a toda a série do universo Game of Thrones ter uma abertura bonita para eu não pular, para eu assistir em todos os episódios. Mas aqui a gente não tem isso e eu gostaria que tivesse. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre o segundo episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar. Manda esse vídeo pra galera que curte, chama a gente traz aqui os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto vídeo até aqui. Aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!